Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje é dia 24 de setembro, sexta-feira da 25ª semana do tempo comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do dia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite que o Senhor nos deu e pela bênção, Pai, de estarmos vivendo mais um dia na Tua presença. Agora, Deus amado, que a Tua graça nos dê um dia muito feliz. Possamos hoje fazer a Tua vontade, contemplar a Tua paixão e glorificar o Teu nome, que é bom, santo e misericordioso. Senhor, continue conosco, nos guardando, protegendo e nos cobrindo com a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas, como a Diná, Ana Beatriz, Denise Vieira, Tereza Pereira, Erodi Davi, Sônia Walter Galdino, minha sobrinha Elaine, Ione Costa, todos os irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Marisa, tô vendo a Marisa ali, Renata Roque, Nancy, olha que benção. Mônica Moreira, que beleza, hein, Mônica? Márcia, Nathalie, Solange, tantas pessoas abençoadas. Bom dia na paz do Senhor. Joel Moreira, lá de Mauá, pastor Zé Mauro, Gabriela, que saudade de vocês, hein? Deus abençoe. Paulo César Muniz Hermes, lá de Petrópolis, meu cunhado. Angélica Gouveia, que bom te ver aqui, Angélica. Muito bom. Martinha, paz do Senhor Jesus, Martinha. Que alegria tê-los aqui. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos ler o Evangelho. Hoje é Lucas 9, 18 a 22. O Evangelho do dia 24 de setembro, sexta-feira da 25ª semana do tempo comum. E aconteceu, Lucas 9, 18 a 22. E aconteceu que quando Jesus estava orando em particular, achavam presente os discípulos, a quem perguntou: que as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos antigos profetas. Ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Pedro: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa manhã tão santa e tão especial na Tua presença. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. A Tua mão de misericórdia tem nos ajudado todos os dias e nós temos visto o Teu cuidado e o Teu carinho. Senhor, continue nos abençoando, Pai. Continue, ó Deus, cuidando da nossa vida e nos dando a Tua paz. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, fale conosco nesta manhã, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, querido irmão e irmã, por estarmos juntos essa manhã.
tão preciosa na presença do Senhor. Queridos, é interessante que você saiba que esse texto da confissão de Pedro, ele acontece num retiro espiritual. Você já fez um retiro espiritual de verdade? Um lugar que você vai para se retirar, para orar, para conversar com Cristo, para ficar em silêncio, para falar, não é? É muito importante isso. Jesus fez um retiro espiritual com os seus discípulos. Assim como Moisés foi ao Monte Sinai, teve 40 dias em retiro espiritual, recebendo direção de Deus. Assim como Elias foi levado para o Monte Horebe, e ali também teve um retiro espiritual. Horebe e Sinai são sinônimos, não é? Amado, Jesus leva os discípulos, a Bíblia diz nos outros evangelhos, para a região de Filipos, atual Bânias, que fica no extremo norte de Israel, entre o Líbano e a Síria, numa das nascentes do Rio Jordão, não é? Nós temos lido esse texto e toda vez eu tenho a alegria de saber que Jesus estava no retiro. O Evangelho de Lucas dá alguns detalhes interessantes. Primeiro, Jesus ele está orando no local particular, né? Ele foi ao retiro para ministrar a palavra, mas para orar. É interessante que lá em Bânias é uma das nascentes do Rio Jordão, não é? Bem próximo ali tinha o templo de Pan, do deus Pan, já na época de Jesus, antes de Jesus esse templo, local de idolatria, de sacrifícios humanos, não é? E numa das nascentes do Rio Jordão. E Jesus leva os discípulos ali e pergunta, não é? E Jesus está orando e Jesus faz a pergunta, o que as pessoas dizem que eu sou? Vamos ao texto, olha que coisa interessante. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando, em particular, né, Jesus não orava só com os apóstolos. Jesus orava em particular. Irmãos, é fácil ter uma espiritualidade pública. É fácil ter uma espiritualidade no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, ter uma espiritualidade na igreja. Uma espiritualidade pública é fácil, não é? Mas nós precisamos ter uma profunda espiritualidade particular. Nós temos que ter os nossos métodos de oração, de devoção, de espiritualidade cristã secretos entre nós e Deus. Jesus ele não orava somente com os apóstolos ou pelos apóstolos. Quando você caminha pelas páginas do Evangelho, você vai ver que Jesus tinha muita prática de oração particular. É aquela oração que ninguém vê. É aquele método de oração entre você e Deus. É a tua experiência, a tua intimidade com Deus. Nós chamamos de jardim secreto de oração. Ninguém pode entrar ali. Nem seu pai, nem sua mãe, ninguém. É você e Deus. Você e o Senhor. Devemos orar em família. Eu disse sempre que o metodista ele tem a prática de orar na hora da refeição em voz alta. É uma prática nossa, que nós herdamos do Wesley e do livro de oração comum. No almoço, no jantar, café da manhã, o que for, nós oramos em voz alta. Alguém ora em voz alta, não é? Mas não é somente essa oração. Nós temos que desenvolver uma prática particular de oração e de tempo com Deus, não é? Ninguém precisa saber disso. É uma prática nossa com o Senhor.
É interessante, irmãos e irmãs, que Jesus tinha essa vida particular de oração. Não é? Uma vez eu estive com um grande preletor e ele disse para mim: pastor, não tenho vida particular de oração. Vou te dar um exemplo que eu particularmente, que eu saiba, acho que eu nunca vi ninguém fazer isso, né? Não é comum vigílias de oração, onde tem várias pessoas orando a noite inteira? Isso é comum, né? E uma vigília de oração onde você faz sozinho? Imagina, ele falou: olha, sexta-feira que vem eu vou fazer uma vigília de oração. Vou ficar lendo a palavra, cantando louvores e orando. Até 6 horas da manhã, até o sol raiar. Olha que coisa interessante, querido. Como a vida particular de oração, a vigília particular, o jejum particular de oração é difícil. Mas Jesus tinha essa prática. Então Jesus vai para Bânias, Filipos, atual Bânias, e lá Jesus estava orando em particular. E aí a Bíblia diz, irmãos, que achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem a multidão diz que eu sou? Não é? E eles vão responder exatamente como o evangelho de ontem. No evangelho de ontem, a Bíblia diz que Herodes ouve e fica muito perplexo, porque as pessoas diziam: olha, João Batista ressuscitou. Outros diziam: Elias voltou. Outros diziam: um dos profetas ressuscitaram. Era isso que estava na boca do povo. E que Herodes fica sabendo. E que os apóstolos falam: olha só, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas ressuscitado. Não é? Amado, essa era a informação que eles tinham sobre Jesus. Agora preste atenção nisso. Não eram pessoas apenas a multidão. Os próprios discípulos não sabiam direito quem era Jesus. Quem é Jesus? Não é? Eles não sabiam. Jesus só começa seu ministério após a morte de João. Então, alguns discípulos olharam para Jesus e falaram: quem é ele? Será se ele é Isaías? Será se ele é o Elias que veio? Os próprios discípulos não tinham discernimento de quem era Jesus, qual era a missão de Jesus. Por isso que o Espírito Santo teve que revelar isso a Pedro. E Jesus fala: Pedro, né? Nós vemos isso em Mateus, nós vemos em Marcos, não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o Espírito. Ou seja, Pedro não conclui que Jesus é o Messias pelas suas próprias conclusões racionais, mas ele conclui por uma revelação do Espírito Santo. Isso significa, irmãos e irmãs, que nenhum discípulo sabia que Jesus era o Cristo. Até esse momento, não. Talvez esta informação, né, das pessoas com relação a Jesus fossem algumas informações que vieram dos próprios discípulos. Eles seguiam Jesus, eles eram atraídos por Jesus. A palavra de Jesus era boa, mas eles ainda não tinham esse discernimento. Ainda não tinha essa revelação do Espírito. Então assim também é a nossa vida, amado. Nós não sabemos tudo. Nós somos pessoas limitadas. Qualquer coisa, preste atenção nisso, qualquer coisa que a gente tem que saber do mundo espiritual,
tem que ser por revelação. Revelação da palavra, revelação do Espírito, não é? A gente escuta grandes pastores que pregam muito bem, mas nenhum pastor sabe tudo sobre Jesus. Nenhum pastor sabe tudo sobre Jesus. Sabendo as experiências de Tomás de Aquino, da alta escolástica, século XIII, como ele investigou sobre Deus, como ele escreveu seus tomos teológicos sobre Deus, não é? Foi escrevendo. Ele é o pai da escolástica. Mas chegou um momento que ele parou com tudo. Ele teve uma experiência com o Espírito Santo e percebeu que todo aquele esforço não lhe deu o que essa experiência lhe havia dado. E ele mandou o seu secretário queimar todos os seus escritos. O seu secretário desobedeceu suas ordens e por isso até hoje nós temos os escritos de Tomás de Aquino. Que bom que ele desobedeceu, né? Mas, amado, ninguém sabe quem é Jesus, a não ser por revelação de Deus. Os apóstolos andavam com Jesus, mas eles não tinham certeza da identidade de Jesus. O Pedro, que foi colocado como Jesus ali como o principal dos apóstolos, o representante dos apóstolos, você pode ver que nas listas apostólicas Pedro vem em primeiro lugar, sendo que ele não foi o primeiro apóstolo, né? Há um destaque especial para ele, porque realmente ele passou a ser o representante dos apóstolos. Toda hora que Jesus tem que conversar, ele chama Pedro. As experiências maiores é Pedro, Tiago e João, mas sempre Pedro na frente. Ele passa a ser um representante dos apóstolos. E esse Pedro, ele tem uma revelação do Espírito. Olha que coisa interessante, irmãos e irmãs. Então Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Antes dos apóstolos falarem bobagem, Pedro tem uma revelação e disse, você é o Cristo de Deus. Só isso. Você é o Cristo de Deus. Nos outros evangelhos, Cristo, Filho do Deus vivo. Amado, falar que Jesus é o Cristo de Deus é acertar 100% da identidade de Jesus. Ele teve uma revelação de que Jesus era o Cristo de Deus. Preste atenção nisso, é importante a gente entender o que significa esperança messiânica no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento desenvolve uma esperança messiânica. O que é isso? A esperança no Messias que virá. A palavra Cristo no grego é a palavra Messias no hebraico. Então, Cristo e Messias são sinônimos de línguas diferentes. Não é? Nós não sabemos, provavelmente, a conversa de Jesus e Pedro fosse em aramaico ou em hebraico. E a resposta de Pedro é, tu és o Messias. Messias, no hebraico. Como o nosso Novo Testamento está escrito em grego, é a palavra Cristo. Então, todo o Antigo Testamento, né, o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, os livros históricos, lá de Josué até Esther, os livros sapienciais ou poéticos, de Jó até Cântico dos Cânticos, os livros proféticos, de Isaías até Malaquias, todos eles têm um desenvolvimento da esperança messiânica.
Isaías é um livro messiânico. O judaísmo que nasce no cativeiro babilônico, não é? Quando o povo de Israel, o povo de Judá, no ano 588, é levado cativo para a Babilônia, passa 70 anos na Babilônia. Nesses 70 anos, eles criam o judaísmo. O judaísmo, ele é uma religião que nasce no povo hebreu, mas no período do cativeiro babilônico. Ali nasce o judaísmo, a sinagoga, os grupos judaicos, várias tradições judaicas, inclusive nosso cânon do Antigo Testamento, não é? Então, o judaísmo vai desenvolver uma esperança messiânica, não é? E essa esperança messiânica está presente nos personagens principais do Novo Testamento. Leia depois o Magnífica. Leia depois o Magnífica. Lucas capítulo 1, o Cântico de Maria. É um cântico messiânico. Extremamente messiânico. O Cântico de Maria parece um cântico do Antigo Testamento. Veja o cântico do Benedictus, que é o cântico de Zacarias, tá? Em Lucas capítulo 2. É um cântico messiânico também. Um cântico do Antigo Testamento, onde mostra a esperança messiânica daquele povo. Todos eles esperavam o aparecimento do Cristo de Deus, né? Os apóstolos estão seguindo Jesus. Eles seguem Jesus por quê? Porque Jesus é um mestre. Era normal discípulos seguirem mestres, tanto no mundo romano, principalmente no mundo grego, né? E também no mundo judaico. O mestre tem seus discípulos, então eles seguem Jesus. Por uma força do Espírito Santo que eles não compreendem, eles seguem Jesus. Mas eles ainda não têm o discernimento do Espírito de que essa pessoa linda que eles seguem, esse mestre é o Messias. Mas agora, por revelação, Jesus fala, não aqui em Lucas, mas em Mateus, que não foi a carne nem o sangue que revelaram a Pedro, mas foi o Espírito. Por revelação, Pedro diz, você é o Cristo de Deus. Você é o Cristo de Deus. O que vocês dizem que eu sou? Você é o Cristo de Deus. Não foi uma conclusão lógica, não foi uma conclusão baseada em evidências, é empírica, não foi. Foi uma conclusão do Espírito Santo no Espírito de Pedro. Por isso, irmãos, nós precisamos andar por revelação. As minhas conclusões, os meus discernimentos não são 100% seguros. Eu tenho a mente de Cristo, é verdade. Mas com essa mente eu também posso, muitas das vezes, entrar na carne e fazer bobagem. Então, o meu discernimento não é 100% seguro. Eu tenho que acordar pela manhã e falar assim, Darcy, pastor amado, Darcy, um beijo. Um beijo no Darcy. Eu tenho que acordar e falar assim, eu preciso de revelação de Deus para viver hoje. Eu preciso de revelação de Deus para enfrentar as tribulações da vida. Eu preciso de revelação de Deus para enfrentar todas as dificuldades e adversidades que vão surgir. Eu preciso de revelação de Deus para enfrentar a ansiedade, as pressões da vida, para fazer a vontade de Deus, para ser igreja com os meus irmãos e irmãs congregados, trabalhando na obra, evangelizando. Eu preciso de revelação de Deus para ajudar a igreja no seu crescimento espiritual, numérico, quantitativo, qualitativo. Então, amado, o cristianismo não é, por mais racionalidade que existe no cristianismo, por mais
teologia sistemática que existe no cristianismo. O cristianismo é revelação. Revelação. E nós precisamos, Alice, de revelação para viver a vida cristã hoje. Pedro não tem esse discernimento dele. Esse discernimento não nasce da sua experiência, nasce de uma revelação de Deus. Ora, Jesus é o Cristo de Deus. Amém, Maria Regina e Carlos? Só que tem que o caminho do Cristo é um caminho que não estava na esperança messiânica do judaísmo. Na esperança messiânica do judaísmo, o Cristo seria um líder político e religioso. Então você tem no Novo Testamento vários grupos judaicos, várias seitas judaicas, zelotes, essênios, saduceus, fariseus, herodianos. E cada seita judaica tem uma esperança messiânica diferente. Qual a esperança messiânica dos essênios? Aquele grupo de judeus monges que moravam no sul de Israel, num local chamado Qumran. Qual era a esperança messiânica deles? Né? Eles tinham a esperança do Jesus que viria, que não iria ao templo, porque o templo estava profanado, né? Mas que viria lá em Qumran, resgataria aqueles judeus fiéis e destruiria o mundo inteiro, uma grande tribulação. Essa era a esperança messiânica dos essênios. Qual era a esperança messiânica dos zelotes? Que Jesus seria um guerrilheiro, que o Cristo seria um guerrilheiro, queria matar todos os romanos com a espada da sua boca. Né? Então cada grupo tinha sua esperança messiânica. E todos os apóstolos, não era a esperança messiânica deles, era a esperança messiânica da época. Todos os apóstolos esperavam um Messias político e religioso. Por isso que eles vão brigar para saber quem é o maior, quem vai ficar à direita e à esquerda do trono de Jesus. Não é invenção da cabeça deles, é a esperança messiânica popular. Só que tem que essa esperança messiânica criada no judaísmo ignora parte da palavra de Deus. Por exemplo, os salmos messiânicos 22, né? Isaías 53 e tantos outros salmos messiânicos e tantas outras passagens messiânicas mostram que o Messias teria que sofrer antes da sua glória. Por isso que Jesus diz assim, olha, você é o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo, mandou que a ninguém dissesse tal coisa. É mais ou menos assim, deixa o pessoal continuar pensando que eu sou João Batista, que eu sou o Elias, que eu sou um dos profetas, deixa para lá, não se preocupe com isso agora. Mas não diga para ninguém que eu sou o Cristo. Né? Era uma identidade secreta. Chama-se o ministério oculto de Jesus. Só no encontro com a samaritana que ele vai se revelar para a samaritana que ele é o Cristo. E a samaritana vai contar para os samaritanos. Mas nesse momento Jesus já está chegando. Já está chegando aonde? Já está chegando em Jerusalém para morrer. Ele está caminhando para Jerusalém. Né? Então, nesse momento, deixa as pessoas pensarem isso. Que eu sou o Batista, o Elias, um dos antigos profetas, até Moisés, não tem importância. Mas não fale para ninguém que eu sou o Cristo. Agora não. Aí Jesus revela a
totalidade do ministério do Cristo. Olha o que ele diz, ó. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. A própria palavra Filho do Homem é um título messiânico, que aparece em Daniel e que aparece também em Ezequiel. Não é? É um título messiânico. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto. Sofra muita coisa, seja rejeitado e morto e ressuscite. Jesus está falando 4 coisas, gente. Primeiro, sofra muitas coisas, seja rejeitado pelo ancião, principais sacerdotes, escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Ou seja, esse é o caminho do Messias. Jesus não morreu porque os judeus eram ruins, nada disso. O caminho do Messias. O Messias teria que ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele teria que morrer, rejeitar, sofrer muitas coisas, ser rejeitado e morrer. E ressuscitar o terceiro dia. Porque o Messias ressuscitando, ele ia levantar a sua igreja na face da terra, voltaria ao céu e depois voltaria para buscar a sua igreja. Esse é o Messias. Muito diferente da esperança messiânica do judaísmo da época de Jesus. Nós sabemos que Pedro não aceita, repreende Jesus, dá lugar ao diabo, e Jesus repreende Pedro também. Eu disse, né? O único apóstolo que teve coragem de repreender Jesus foi Pedro. E o único apóstolo que teve a maior repreensão da história foi Pedro também. Jesus fala, arreda Satanás. Você não cogita as coisas de Deus, mas sim dos homens. Irmãos, Jesus, ele é o Cristo. O Cristo completo. O Cristo que sofre, o Cristo que é rejeitado, o Cristo que é morto, o Cristo que é ressuscitado. Essa é a história completa. Não é? Existem cristãos que só ficam na ressurreição e existem cristãos que só ficam na morte. Não é? Para ele, Jesus está eternamente na cruz. E existem aqueles cristãos que para ele Jesus nunca morreu. Eles nem gostam de falar da palavra morte. Eles passam rápido a página. Eu e o marido fomos no culto de Sexta-feira Santa, que o pastor falou, olha irmãos, hoje é Sexta-feira Santa, mas Jesus não está morto não, hein? Ele não está morto. Não é? Ora, Sexta-feira Santa é uma solenidade de contemplação da morte de Jesus. Não se fala em ressurreição. Não é? Então, amado, o Cristo completo é o Cristo rejeitado, é o Cristo que sofre muitas coisas, é o Cristo morto e o Cristo ressuscitado. Por isso que eu faço questão de semanalmente meditar um dia na morte e um dia na ressurreição. Sexta-feira, hoje, nós declaramos, graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Domingo dizemos, Jesus ressuscitou, ele ressuscitou realmente. Amado, tudo isso Jesus passa para ser o teu Cristo, o teu Messias, o teu Senhor. Tudo que o Cristo vive, ele vive para conseguir colocar você na mão dele e dizer, eu cuido de você, eu amparo você. Amados irmãos e irmãs, Lília, a tua vida, não fique esperando, não é, ansiosamente surpresas negativas. Coloque agora na sua mente assim, eu estou na mão de Jesus.
e meu dia será abençoado em nome de Jesus. Do passado esquece tudo. Segue a santa devoção. Se ele fala, fica mudo. Se ele escuta, fala então. Amado, em nome de Jesus, a ansiedade é você tacar na mente a esperança de coisas ruins. Não vou conseguir, não vai dar certo, vai ser difícil. Alguma coisa ruim vai acontecer, não é? Mas não, você coloca a sua vida na mão do Senhor. Jesus é o Cristo de Deus. Você já está na mão do Senhor. Teu dia vai ser uma beleza. Olha que palavra legal. Teu dia vai ser uma beleza de Deus. O Deus que é belo vai transformar o seu dia num dia abençoado e belo, porque Ele é o Cristo de Deus. Hoje nós estamos nesse interregno entre a ascensão de Cristo e a sua volta. Cada pessoa está na história de uma forma diferente. Abraão estava lá no período dos patriarcas, Moisés no período da lei, João Batista na transição entre a lei e a graça, os apóstolos com o Cristo encarnado, e nós estamos nessa história da salvação, nesse interregno entre a ascensão de Cristo e seu retorno, né? Então Deus não cuidou do Abraão, que estava lá no período dos patriarcas. Deus não cuidou de Moisés, que estava lá no período da lei. Deus não cuidou dos profetas no período profético. Deus não cuidou dos apóstolos no período do Cristo encarnado. Hoje nós estamos nesse período, no interregno entre a ascensão de Cristo e sua volta. E Deus vai cuidar da gente. A igreja continua sendo a noiva do Cordeiro. A igreja continua sendo a casa do Senhor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Assim como Deus cumpriu os propósitos em Abraão, vai cumprir na sua vida. Ele é o Cristo de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo tão agradável na Tua presença. Muito obrigado, Pai, porque todo dia a gente aprende um pouquinho. Deus, eu preciso aprender todos os dias. Me ensina, Pai. Senhor, tem de piedade de mim. Cristo, tem de piedade de mim. Muito obrigado pela Tua palavra. Sê conosco nessa palavra, porque o Senhor é o Cristo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Glória a Deus por isso. Irmãos, vamos estar orando nesse momento pela sua vida, pelas suas necessidades. Está orando agora, não é, por tudo que você precisa. Então coloque diante de Deus sua necessidade. Vamos estar orando aí pela Kaila, que ontem começou a quimioterapia, pelo Marcos, que está aguardando a cirurgia, esposa da Valquíria, não é? Ele sofreu um acidente de moto e fraturou, né, uma vértebra. Então ainda não mexe com as pernas, então vai fazer uma cirurgia, né, esperando essa graça de poder voltar a se mover. Né, que o Senhor venha abençoá-lo em nome de Jesus. Não é fácil, não é? Mas o Senhor é poderoso para trazer cura e bênção. Amém? Vamos colocar nossa vida diante de Deus? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença conosco. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo tão lindo que o Senhor nos deu. Pai, nós colocamos todas as pessoas que sofrem. Todos os nomes que estão sendo escritos aqui, Pai,
nessa página de oração. Deus, traga, Pai, a bênção da cura para o enfermo. Traga, Senhor, a bênção da cura, Pai, para aquele que está sofrendo. Traga, Senhor, a bênção, Senhor, para aquele que necessita, Pai, da Tua bênção e da Tua vitória. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós glorificamos o Teu nome. Pai, nós queremos ser 100% curados pelo Senhor. Abençoa a família, vida financeira. Abençoa as finanças do meu irmão e da minha irmã. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha piedade de nós e nos ajude a fazer Tua vontade. Deus, caminha conosco. Coloco diante de Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, cada irmão e irmã, Deus amado, que precisa da Tua bênção. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma a Tua filha Madalena, Paulinha, Evanil, toma a vida dos nossos irmãos aqui de Friburgo. A Silvinha está esperando o resultado da biópsia, o Davi também, abençoado por Ti, cura o Teu filho. Nossos idosos, Moisés, Ivete, a Luzia que cuida das irmãs, seu Osmar, tem orado por ele, pela Maria, a Regina Helena, Pai, nós oramos por essas vidas preciosas. Senhor, tem de piedade, Pai. Ajuda-os a fazer a Tua vontade. Manifesta a Tua glória, Pai. Glorifica o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu coloco diante de Ti, Pai, cada pedido de oração. Orando a oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe o aniversariante de hoje, abençoe você que está fazendo um culto de ação de graças. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção apostólica, lembrando, irmãos e irmãs, que hoje nós temos mais 2 encontros. Às 15 horas, o encontro com a cruz. Vai ser maravilhoso, hein? Encontro com a cruz às 15 horas. E às 22 horas, a nossa vigília da unidade. Amém? Não esqueça. Nós vamos estar domingo, 9 horas da manhã, fazendo nossa escola dominical. Vamos estar no culto às 10 horas. Vamos estar também, se Deus quiser, no culto do Sukká, na fé dos tabernáculos, domingo às 18 horas, encerrando essa semana tão espetacular. Hoje é o 3º dia dos tabernáculos. Que bênção! 3º não, 4º dia. Bênção do Senhor. Que alegria! Que o Senhor te abençoe. Com Jesus é só vitória. Amém? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Marisa, um beijo. Tô com saudade da Marisa. Quem tá com saudade da Marisa aí? Tô com saudade da Marisa, hein, Marisa? Volte rápido. A paz. Com Jesus é só vitória.